1930, um vírus foi transmitido às pessoas daqui por uma espécie de primata. O vírus da imunodeficiência símia, ou SIV. O SIV provavelmente está presente em macacos há mais de 30 mil anos, mas eles não ficam doentes. O CIV chegou à população humana, onde sofreu uma mutação e se transformou no vírus que conhecemos hoje como HIV. Se você está sofrendo com uma gripe, vai se identificar com Peter. Ele é um dos 3 chimpanzés que ficou gravemente doente com o vírus da influenza e sofreu complicações por uma bronquite. Acredita-se que os chimpanzés contraíram a doença de um visitante, pois estão expostos aos mesmos elementos climáticos que o homem e sofrem muito mais com isso. Em 1959, a primeira fatalidade com este vírus, chamado HIV-1, foi relatada no Congo. O HIV pode demorar 10 anos para causar sintomas, então é muito provável que este homem tenha sido infectado muito antes. Outra cepa do vírus, o HIV-2, surgiu na África Ocidental durante a década de 1960, vindo de outras espécies de primatas. A maioria dos pesquisadores da AIDS acredita que as primeiras transmissões do vírus ocorreram durante a matança e o abate de animais infectados. O HIV começou como uma doença em primatas na África. Em algum momento, infectou a população humana também. Isso pode acontecer quando um animal morde um ser humano, no abate e no consumo da carne que seria usada no comércio de carnes de animais selvagens, por exemplo. Também pode acontecer uma infecção pelos patógenos presentes nos excrementos dos animais, na urina, nas fezes, e isso pode contaminar a comida. Em 1983, a epidemia de AIDS estava se espalhando como um incêndio na África subsaariana, que é até hoje a região mais afetada do mundo todo. Nos últimos anos, cerca de 70% das mortes relacionadas à AIDS ocorreram lá. 91% de todas as crianças infectadas pelo HIV vivem na África. Nessa vila há 50 mil órfãos. 80% perderam seus pais para a AIDS. Nos Estados Unidos, a AIDS matou mais americanos do que a soma das mortes da Segunda Guerra Mundial e de todas as outras guerras subsequentes. E a reação do governo e do centro da América do Norte ao sofrimento nem sempre foi simpática. Ronald Reagan só reconheceu a epidemia publicamente 4 anos depois de seu início, quando 12 mil americanos já haviam morrido. As crianças eram colocadas em quarentena e levadas embora, e alguns políticos até falaram em criar uma ilha da AIDS. Todas as vítimas da AIDS seriam tatuadas como no Holocausto e levadas para uma ilha isolada. Mas, apesar de toda a intolerância e das décadas, aconteceram desenvolvimentos positivos também. Estrelas de Hollywood chegam para uma apresentação de gala em Los Angeles. Uma noite dedicada à arrecadação de dinheiro para combater uma doença mortal, a AIDS. Uma consequência positiva do HIV e da AIDS foi levantar os direitos, os problemas da comunidade gay aos olhos do público. Isso certamente levou a um alto grau de união e consolidação da comunidade gay para, enfim, defenderem os seus direitos. Desde 1981, a AIDS ceifou a vida de mais de 25 milhões de pessoas no mundo. Tudo por causa de um vírus minúsculo, invisível a olho nu e transmitido por um de nossos parentes mais próximos. A AIDS pode ter sido a pandemia que definiu a nossa era. Mas comparada a outras pandemias na história da humanidade, sua contagem de corpos é quase modesta.
A praga mais devastadora de todas é a que conhecemos simplesmente como peste negra. Todos nós já ouvimos falar da peste bubônica e também ouvimos falar da peste pneumônica, duas doenças causadas pela bactéria Yersinia pestis, que causou a peste negra. A peste negra foi uma grande pandemia que varreu a Europa no século XIV, matando aproximadamente 1/3 da população. Algumas estimativas calculam que o número global de mortos foi de 200 milhões, numa época em que a população total era de apenas 450 milhões de pessoas. Quase uma em cada 2 pessoas morria desta morte horrível. Mas o que poderia ter causado tamanha perda de vidas? De certa forma, a peste negra se origina em uma grande mudança histórica e dá origem a outra. Nos séculos 13 e 14, o Império Mongol assumiu o controle da Ásia Central e da vasta rede de rotas de caravanas, conhecidas coletivamente como a Rota da Seda. Ela interligava a Ásia, o Oriente Médio, o norte da África e a Europa. E o comércio ao longo da Rota da Seda floresceu sob o domínio da Mongólia. Mas com as caravanas vieram os burros, os cavalos, os camelos e o gado, cujos dejetos atraíram ratos. Na primeira metade do século XIV, muitos desses ratos carregavam pulgas infectadas com a bactéria Yersinia pestis pelas estepes da Ásia Central. E a Rota da Seda se transformou na Rota dos Ratos. Na década de 1340, roedores infestados de pulgas chegavam com as caravanas e as pessoas adoeciam e morriam em grande número por causa das picadas das pulgas. Mas o impacto real foi sentido na Europa e no Mediterrâneo, quando 12 navios genoveses chegaram à Sicília em 1347 e outros navios mercantes atracaram em Gênova, Veneza e Pisa no ano seguinte. Todos eles carregaram a peste negra, que rapidamente se espalhou para além da Itália, indo para a França, Inglaterra, Espanha e Alemanha, e chegando no Oriente Médio. Os ratos que carregavam as pulgas mortais para a Europa rapidamente começaram a morrer da infecção. Então as pulgas encontraram outra fonte de alimento: o sangue humano. Mas os médicos medievais não faziam ideia do que estava causando a doença. Então as pessoas começaram a criar explicações plausíveis com o conhecimento que tinham em suas mãos. Eles explicaram a morte por peste negra como bruxaria ou até punição de Deus por comportamentos pecaminosos. No fim, a peste negra matou cerca de 1/3 da população europeia em apenas alguns anos. Nos países mediterrâneos, o número de mortos pode ter chegado a 3/4 da população. Metade das pessoas em Paris morreu, assim como metade das pessoas em Florença. A peste negra causou efeitos gigantescos de longo alcance na história e na cultura da Europa. E, milagrosamente, alguns foram positivos. A peste negra desafiou as crenças de muitas pessoas sobre a religião e no governo, incluindo a monarquia. Como a realeza baseava suas reivindicações de poder no direito divino, a peste negra desgastou indiretamente essa autoridade inquestionável. Muitos membros de famílias reais pela Europa toda foram atingidos pela peste. Ao mesmo tempo, a economia europeia vivenciou uma inflação dramática repentina. A fabricação era perigosa, o comércio era perigoso, simplesmente o fato de estar perto de outras pessoas era perigoso. Com isso, o preço das mercadorias subiu. Com pouquíssimos trabalhadores vivos, os salários também aumentaram. Os nobres eram mais pobres e os camponeses mais ricos. O feudalismo simplesmente não funcionava mais como antes da peste negra.
foi o início de um mercado de trabalho europeu. Antes da peste negra, os camponeses não tinham poder de barganha. Mas quando a praga diminuiu a força de trabalho, de repente os servos não estavam mais amarrados a um senhor. Eles seguiam para serem contratados por outros. A peste negra também mudou a história nas áreas ambiental, econômica e jurídica. Ela resultou no reflorestamento da Europa, quando os campos de cultivo foram abandonados. Houve uma mudança do cultivo de grãos para a criação de animais, que era muito menos trabalhosa. E uma mudança nas leis de herança, que permitia que filhas e filhos herdassem propriedades. Afinal, havia muito menos filhos depois da peste negra. Mudanças de pulgas infectadas com doenças. A desestruturação social causada pela peste negra levou a um questionamento sobre dogma e autoridade. Isso pode ter levado as pessoas a buscarem respostas para perguntas para as quais anteriormente não sabiam responder. E assim, eles conseguiram encontrar curas para doenças e salvar vidas. De certa forma, foi um novo despertar do método científico, que permanecerá adormecido desde o período clássico. Galileu começou a mapear as estrelas e Leonardo da Vinci estudou a aerodinâmica do voo dos pássaros. Mas a compreensão científica da peste negra ficou desconhecida para a humanidade por séculos. Até que, em meados do século XVII, um comerciante de tecidos holandês, Anton van Leeuwenhoek, desenvolveu uma lente de aumento para enxergar melhor a trama intrincada de seus tecidos. Enquanto ele testava a clareza da lente de aumento, ele observou minúsculos organismos que viviam na água do lago. Ele havia descoberto inadvertidamente algo sérias. Foi a descoberta que revolucionou a medicina moderna. Hoje, estamos cientes das ameaças que as bactérias e vírus representam para a nossa saúde e desenvolvemos maneiras de nos proteger contra eles. Criamos antibióticos e organizações internacionais dedicadas ao monitoramento, contenção e erradicação de patógenos nocivos. Mas, apesar dos avanços médicos e tecnológicos, a nossa guerra contra os micróbios continua. E hoje, como no passado, esses micro-organismos continuam sendo uma ameaça constante à nossa existência. As pragas são invisíveis. No livro hebraico do Êxodo, há um motivo para Deus enviar uma praga de gafanhotos. E pelo termo técnico usado para um grupo de gafanhotos ser praga também. Eles comem tudo o que é verde em seu caminho. Os gafanhotos solitários são insetos relativamente inócuos. Geralmente não são considerados pragas. Mas em certas condições ambientais, eles se transformam. Sua cor muda de verde para marrom. Seus níveis de serotonina aumentam e eles... África Ocidental, 2003. Após um período prolongado de seca, como uma resposta às orações dos fazendeiros, o céu se abre e começa a chover. Chove 2 dias seguidos, de Dakar, no Senegal, às montanhas Atlas, no Marrocos.
Infelizmente, esse fenômeno de chuvas intensas após a seca desencadeia outra força natural devastadora. Ela estimula os gafanhotos do deserto a formarem um enxame. Quando as condições são adequadas para a formação de um enxame, que é um período de seca prolongada, os gafanhotos, que são gafanhotos normais, eles se transformam. Eles deixam de ser um pequeno inseto verde inocente para se transformar num inseto marrom avermelhado. Um enxame se comporta como um organismo único. Cada gafanhoto pode comer seu próprio peso corporal em um dia. Um pequeno grupo de cerca de 1 tonelada pode, em um dia, consumir o mesmo que 25 centenas de pessoas. No início de 2004, enxames de gafanhotos famintos se espalharam pelo continente, devorando colheitas no oeste e no noroeste da África, Marrocos, Argélia, Egito, depois na Jordânia e Israel, invadindo até o sul de Portugal. Um enxame tinha mais de 200 quilômetros de comprimento e continha quase 70 bilhões de gafanhotos. Em seu caminho estava o suprimento de alimentos para dezenas de milhões de pessoas. Uma fome generalizada se aproximava. Somente a formação de uma força-tarefa multinacional podia evitar um desastre humanitário. Mas só depois de 2,5 bilhões de dólares em colheitas serem destruídos. Na África e no Oriente Médio, o gafanhoto ainda representa uma ameaça à agricultura até nos dias de hoje. Mas as pragas de gafanhotos não são um problema exclusivo dessas regiões. Ei, jovem, vá para o oeste. Foi o famoso conselho dado pelo editor de jornal americano Horace Greeley, na década de 1860. Havia terra para cultivar e muitas pessoas deslocadas pela Guerra Civil procuravam um lugar para chamar de lar. No final da década, a primeira ferrovia transcontinental foi concluída e começou a grande migração ocidental. Em 1861, um assentamento cresceu no Kansas e passou a ser visto como uma terra prometida pelos colonos brancos. Exilados brancos do leste e do sul e libertos negros conhecidos como exodusters conseguiram arrancar uma existência miserável da terra. Mas uma praga os pegou de surpresa. Uma praga de gafanhotos. Ninguém sabia o pavor que estava chegando. Por muitas vezes, eles passam despercebidos, mas quando são vistos no céu, ele escurece quase bloqueando o sol. É uma nuvem de quilômetros de comprimento que invade os campos. Em 1874, surgiu um enorme enxame de gafanhotos e hoje nós acreditamos que eles tenham vindo por causa de uma longa seca que precedeu aquela época. O enxame e Idaho, Nebraska e Minnesota até finalmente chegar no Kansas e no Texas. 120 bilhões de gafanhotos devorando um pedaço do estado com 160 quilômetros de largura. Eles podiam comer o pelo das costas de um cachorro e qualquer tipo de matéria vegetal, como um pano de algodão, por exemplo, ou uma lona. Eles poderiam até tentar comer pedaços de madeira da lateral das construções. Eles não são perigosos, mas a verdade é que isso acontecia porque os enxames são muito volumosos e por sentirem fome e terem um comportamento social frenético. É praticamente impossível lidar com enormes enxames de gafanhotos. Eles comem qualquer folha e qualquer vegetal por quilômetros. Os fazendeiros perdem cada vez mais batalhas para os insetos vorazes. Quando a praga finalmente diminuiu, o Kansas era um deserto. Os insetos causaram danos de mais de 200 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 116 bilhões de dólares nos dias de hoje.
A migração para o oeste foi interrompida, enquanto as histórias da catástrofe avançavam para o leste. Famílias em pânico que enfrentavam a fome fugiram das pradarias. Algumas seguiram para o oeste e outras voltaram para o leste. Acho que a história da luta humana contra o enxame de gafanhotos pode ser muito comovente e emocionante. Claro que se você fosse um agricultor que tivesse plantado uma safra e o sustento de toda a sua família dependesse dela, você faria tentar salvar uma colheita de um enxame de gafanhotos. Eles parecem inofensivos e são todos semelhantes ao grilo falante, mas eles têm uma fome que talvez seja maior que a de qualquer outra espécie. A praga de gafanhotos foi um obstáculo significativo ao sonho americano, mas alguns persistiram. E no final do século, o gafanhoto das Montanhas Rochosas estava quase extinto. Hoje, a América do Norte e a Antártica são os únicos continentes sem uma grande espécie de gafanhoto. Pouco tempo depois do gafanhoto das Montanhas Rochosas ter impedido que o oeste selvagem fosse desbravado, outro inseto foi em parte responsável por uma migração em massa dentro dos Estados Unidos. Desta vez foi o besouro. Já na década de 1890, o bicudo do algodoeiro infestou cada centímetro das terras de cultivo de algodão na década de 1920. Nesse período, o algodão era a principal cultura do sul dos Estados Unidos. O besouro comia os botões do algodão e colocava ovos nele. Isso causou a destruição em massa de plantações exatamente quando a Grande Depressão estava prestes a acontecer. O bicudo do algodoeiro, de certa maneira, foi uma experiência muito positiva para a população predominantemente afro-americana de cultivo compartilhado. Por causa do sistema de cultivo compartilhado, eles foram novamente escravizados por este sistema econômico. O cudo do algodoeiro veio e os libertou de sua servidão aos comerciantes, bancos e proprietários de terras, permitindo que abandonassem as plantações. Foi quando ocorreu a maior migração de afro-americanos na história da humanidade. Foi a Grande Migração. Eles seguiram para o norte, para as cidades de Chicago, Filadélfia e Nova York, para começar vidas novas. Após a Guerra Civil, os afro-americanos trocaram as correntes da escravidão por servidão econômica. Mas, no início do século XX, o bicudo do algodoeiro causou estragos na indústria, que reprimiu a economia. E muitos libertos migraram para o norte. Em meados do século, as cidades do norte, que eram praticamente de maioria branca, se transformaram em centros de cultura e política negra. Meio século depois, a nação que lutava pela igualdade pode se orgulhar de um presidente afro-americano. Uma mudança histórica provocada, em parte, pelo trabalho de um humilde besouro. O caos geralmente precede a mudança. As mudanças que nos atrapalham e as que nos transformam para melhor. Eu tenho um sonho. Que um dia essa nação irá se levantar e viver o verdadeiro significado da sua crença. Enquanto algumas criaturas atacam a nossa agricultura, há outras que nos atacam mais diretamente. E seu ataque é letal. Qual é o animal mais mortal do mundo? É o tubarão? Famoso por sua habilidade de matar? Ou será que é o leão? Talvez o crocodilo? E que tal as cobras? E os humanos? Nenhuma das alternativas. A criatura que mais mata pessoas todos os anos é esta: o mosquito. Especificamente as fêmeas.
Os mosquitos hospedam 15 patógenos conhecidos, incluindo a malária, que mata 600 mil pessoas por ano. Acrescente a dengue, a febre amarela e a encefalite, e você terá um sistema de transmissão mortal para algumas das doenças mais perigosas que existem. Os mosquitos são incrivelmente hábeis em encontrar a próxima refeição de sangue. É isso que os motiva. Então usam sinais químicos para identificar a localização da sua próxima refeição. É assim que o parasita da malária entra no corpo humano. O organismo é denominado Plasmodium. Na sua versão mais perigosa, o Plasmodium falciparum. Nas regiões modernas e desenvolvidas do mundo, onde o clima é temperado, não pensamos muito sobre a malária. Mas nas regiões próximas ao Equador, a história é outra. Nos últimos anos, ocorreram mais de 200 milhões de casos de malária no mundo, com mais de 400 mil mortes. As mortes ocorrem principalmente na África subsaariana. Depois da picada do mosquito, os primeiros sintomas surgem rapidamente. Febre, cansaço, dor de cabeça, calafrios e vômitos. Se não for tratada em 24 horas, a doença costuma ser fatal. As pessoas que vivem em condições precárias, com habitação precárias e pouco acesso à saúde, têm a maior chance de contrair a doença. As pessoas que contraem a malária não conseguem trabalhar ou ir à escola. Assim se forma um ciclo vicioso. Metade da população do mundo vive em regiões onde as piores doenças tropicais são endêmicas. Os que mais sofrem são pessoas mais pobres e os países mais pobres. Só a malária afeta 300 milhões de pessoas em mais de 100 países. Algumas estimativas avaliam o impacto econômico na África em 12 bilhões de dólares por ano. Por mais abundante que seja hoje em dia, este fenômeno não é novo. As pessoas conhecem a malária há pelo menos 4.000 anos. Encontramos sintomas da malária descritos em textos médicos chineses que datam de cerca de 2700 a.C. O Egito do terceiro milênio também tinha um sério problema de malária. Ela esteve presente na Grécia do século IV e era tão grave na Roma antiga Fétido. As pesquisas sugerem que a malária pode ter sido um problema sério para o Império Romano, que tem até mesmo contribuído para sua queda no século V da Era Comum. Simplesmente não havia pessoas suficientes nos séculos IV e V para manter e administrar o enorme império. Mais de um milênio depois, a malária afetou outra civilização. Desta vez no Novo Mundo. Mas não impactou para o declínio de um antigo império, mas para a construção de um novo. Em 1881, os franceses decidiram assumir e construir um canal no Panamá para ligar o Mar do Caribe ao Oceano Pacífico para tornar o transporte comercial mais rápido e mais barato. Até então, os navios precisavam navegar ao redor do Cabo Horn, no extremo sul da América do Sul. Uma viagem cara e perigosa, e com 13.000 quilômetros a mais. A noção do Canal do Panamá tem mais de 500 anos, datando da época do explorador espanhol Vasco Núñez de Balboa, que viu como o Istmo do Panamá era estreito. No final do século XIX, após o sucesso com o Canal de Suez,
Os franceses acreditavam que tinham o conhecimento de engenharia necessário para construir este canal. O que eles não sabiam era que um minúsculo inseto logo destruiria seus planos. O parasita da malária é transmitido pelas glândulas salivares do mosquito e quando pica uma pessoa, injeta alguns parasitas na corrente sanguínea. Mais de 22 mil pessoas morreram durante a tentativa frustrada dos franceses de construir o Canal do Panamá. 235 milhões de dólares foram gastos. Não havia canal. Então, o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, ficou interessado. Sua visão da América como uma potência mundial incluía interligar as costas leste e oeste do país, construir uma grande marinha e se envolver em questões da América Latina. Em 1904, os Estados Unidos começaram a trabalhar no Canal do Panamá. Mas nessa época, o mundo havia mudado. O avanço na medicina fez com que os americanos tivessem sucesso onde os franceses fracassaram. Em 1880, um francês chamado Charles Laveran viu o parasita Plasmodium nas células vermelhas do sangue de vítimas de malária e concluiu que ele era que causava a doença. Mas foi só em 1898 que um médico escocês, Ronald Ross, provou de fato que a malária era transmitida aos humanos pelos mosquitos. A descoberta em 1897 de que a malária era transmitida por mosquitos veio bem a tempo de permitir que os americanos seguissem com a construção do Canal do Panamá. William Gorgas liderou o projeto e eles iniciaram métodos para evitar que as pessoas fossem picadas por mosquitos, métodos que usamos até hoje. Este produto mata as larvas de mosquitos. E em 6 meses, quase 50 litros são pulverizados. Em 1904, Gorgas deu ordens para eliminar toda a água parada onde os mosquitos colocavam seus ovos. Ele implementou uma campanha de fumigação, criou instalações de quarentena e forneceu medicamentos Estamos viajando num trecho dos 250 quilômetros de trilhos que foram colocados no fundo do canal. Trilhos que precisaram ser constantemente colocados enquanto as pás cavam a Mãe Terra. Sua aposta valeu a pena. Em 1906, a malária foi amplamente erradicada na região do canal. Em 1914, o canal do Unidos foi um passo importante para se transformar em uma superpotência global. E hoje, o Canal do Panamá é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Uma maravilha da engenharia, que só foi possível com a derrota de um minúsculo inseto. Hoje, cerca de 14 mil navios usam o canal todos os anos. Estima-se que em 2025, mais de 500 milhões de toneladas de carga irão passar por ele. Muito melhor do que ter que contornar o Cabo Horn. Às vezes, os animais mudam a história transmitindo doenças mortais para nós. Os ratos, que transportaram pulgas infectadas com a peste negra para o Mediterrâneo no século XIV, e os mosquitos, que transmitem a malária. Muitas vezes, é só um ato da natureza que nos deixa doentes. Não há culpados. Mas, às vezes, podemos assumir a responsabilidade pelas pragas que nos afligem. Dois terços de todas as novas doenças humanas têm origem em animais. E recentemente os pesquisadores estão descobrindo que a maioria das epidemias não é aleatória. Elas resultam do nosso relacionamento com o mundo natural. Muitas doenças com as quais estamos familiarizados hoje por terem causado epidemias enormes existem há milhares de anos sem estarmos cientes disso. Essas doenças circulam
frequentemente em população de animais e, ocasionalmente, chegam à população. E na maioria das vezes, essa transmissão geralmente ocorre como resultado da nossa atitude frívola em relação ao mundo natural. Se mudarmos a paisagem natural, invadirmos o hábitat dos animais, interagirmos com eles descuidadamente ou desgastarmos a biodiversidade, vamos correr o risco de desencadear novas epidemias letais. Hoje existem grandes populações em áreas onde antigamente só existiam poucas pessoas. E isso aumentou a oportunidade para que ocorresse a troca de patógenos entre animais e pessoas, o que não existia no passado. Um mal-entendido comum é que estamos longe do alcance de outra pandemia global catastrófica, ou que nunca veremos outra peste negra. Afinal, a medicina moderna nos forneceu antibióticos, antivirais e centros de controle de doenças. Mas, na realidade, novos patógenos frequentemente apresentam perigos claros e muito presentes. Alguns tão mortais quanto a peste que assolou a Europa no século XIV. O vírus Nipah teve origem na Malásia, onde o morcego raposa voadora era o hospedeiro do vírus, sem sofrer consequências graves. Quando a terra foi limpa para dar lugar às fazendas de porcos, pouca atenção foi dada às populações vizinhas de morcegos. Alimentos contaminados com urina de morcego que foram dados aos porcos transmitiram o vírus Nipah. E não demorou muito para que o vírus fosse transmitido aos criadores de porcos. 250 pessoas foram infectadas e 100 morreram. Para pôr fim a um surto potencialmente catastrófico, continuavam surgindo outros surtos na Índia e em Bangladesh. Não há cura e vacina. Mas essa ameaça ficou pequena em comparação a outro patógeno relativamente novo. Em 1976, uma nova doença foi identificada em 2 surtos, no sul do Sudão e na República Democrática do Congo. 400 pessoas morreram. A taxa de mortalidade era de até 88%. Essa nova doença era o Ebola. Entre 1976 e 2013, ocorreram 24 surtos, o mais recente na África Ocidental, e que matou mais de 11 mil pessoas. E como aconteceu com o HIV, a epidemia parece estar associada à atividade humana. Em muitos casos, regiões selvagens, como por exemplo regiões florestais, muitas vezes isso se deve às indústrias que operam nessas regiões. Essas lições cobram um preço sangrento e são difíceis de aprender. São avisos da natureza e nós ignoramos por nossa própria conta e risco. Mas, historicamente, os animais não são só fontes de doenças. Eles também nos ajudam a encontrar a cura. Em 1796, o médico inglês Edward Jenner usou a varíola bovina como imunidade à varíola. Foi um conceito inovador que salvou muitas vidas no mundo todo. A descoberta de Jenner foi tão bem sucedida que, em 1840, o governo inglês proibiu todos os outros tratamentos para a varíola. Inspirado na vacina contra a varíola de Jenner, uma nova geração de cientistas começou a crescer usando seu trabalho. O químico francês Louis Pasteur é conhecido como o pai da microbiologia e um dos primeiros defensores da teoria germinal das doenças. Hoje, lembramos dele no processo de pasteurização que esteriliza o leite.
Mas ele também criou vacinas contra a raiva e antraz e descobriu o princípio em si da vacinação. Foi um acidente oportuno que levou a essa descoberta. Estudando a cólera em galinhas, Pasteur injetou bactérias em suas cobaias e descobriu que os micróbios haviam se deteriorado e que as galinhas não tinham ficado doentes. Mas quando ele tentou infectá-las com bactérias frescas, elas também não ficaram doentes. As bactérias fracas tinham dado imunidade às galinhas. Foi o mesmo químico, Louis Pasteur, da França, em 1950, que provou que a bactéria causava a fermentação. Essa descoberta é a base da teoria germinal das doenças. Pasteur encontrou uma maneira de fabricar organismos enfraquecidos e os chamou de vacinas, em homenagem ao uso das vacinas de Jenner contra a Variolae vaccinae, a varíola bovina. Entre as vacas de Jenner e as galinhas de Pasteur, nasceu uma das maiores descobertas médicas. A imunização vai proteger o seu bebê. É simples e indolor. E os animais continuaram ajudando a ciência médica na nossa própria época. Embora controverso, o uso de ratos de laboratório e cobaias nos ajudou a salvar inúmeras vidas. E observando a forma que outras espécies sobrevivem e prosperam no mundo, somos apresentados a novas maneiras de curar a nossa espécie. Assim, os animais continuam a inspirar novas terapias, avanços científicos com o potencial de nos ajudar a superar as nossas doenças mais transmissíveis, impactando não só a nossa história, mas o nosso futuro. Vivemos distantes da natureza, mas somos parte dela. Queremos entender, mas não entendemos. Não completamente, ainda não. É assustador quando as pessoas começam a morrer. Não sabemos o porquê. Mas os animais que trazem essas pragas para as nossas vidas estão apenas vivendo a vida como eles conhecem. O desafio é entender melhor a nossa cumplicidade no problema. Se usarmos os antibióticos sem cuidado, eles podem perder sua ação. Se interferirmos na ecologia antiga de uma floresta, não saberemos o que vai ser dela e nos morder. Os avanços da tecnologia trazem seus próprios perigos. As viagens aéreas internacionais facilitam cada vez mais o surgimento de pandemias. As menores espécies, de pulgas a mosquitos, mudaram a nossa história. Mas nós podemos mudar a nossa própria história. Se não fizermos isso, podemos até mesmo virar história.